Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz? Que coisa boa saber que todos vocês estão bem. E aí, já organizaram o lugar? Já organizaram o material? Então vamos lá se concentrar, porque a aula vai começar. Vamos lá. Olha, hoje aula de língua portuguesa e vamos estudar sobre o processo, né? Os processos de formação das palavras, como as palavras se formaram, surgiram. Vamos lá, porque a aula é bem interessante. Inicialmente, observemos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. A gente vai conhecer um pouquinho de palavras simples e compostas, porém a gente vai focar na aula de hoje sobre palavras primitivas e derivadas. Palavras primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras. Pois é, são palavras que elas não se originaram a partir de outra, certo? Exemplo, pedra, casa, paz, entre outras, né? Etc. Ou seja, essas palavras elas são primitivas. Elas se originaram a partir de uma língua, mas não de outra palavra, certo? Palavras derivadas, palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Aí sim, palavras derivadas que se originaram a partir de outras palavras, a partir das palavras primitivas. Por exemplo, pedra, aí pedraria, certo? Pedra, primitiva. Pedraria, derivada. Ferro, primitiva. Ferreiro, derivada, certo? Ok? Entendido aí? Então, primitiva, palavra que não se originou de nenhuma outra. Derivada, que se originou de outra palavra, ou seja, de uma palavra primitiva. Certinho? Vamos lá. Palavras simples. São aquelas que só têm um radical. Ô, professora, o que é radical? É aquela partezinha da palavra principal, que ela não muda, certo? Vai surgindo outras palavras a partir dela e aquela partezinha dela ali não muda, ok? Olha, cidade, aí cidade, até o D, aí vem cidadezinha, cidadão, certo? Não muda. Casa, até o S, aí casinha, casarão, pedra, até o R, é o radical, né? Aí vem pedreiro, pedraria, ok? Muito bem, então vamos lá. Palavra simples, um só radical, certo? O que é radical? É aquela partezinha da palavra ali, ó, principal, que ela não muda, permanece ali em todas elas, certinho? E palavras compostas, professora? Compostas, formadas por dois ou mais radicais, certo? Pé de moleque, pernilongo, guarda-roupa, guarda-chuva, certo? Formado por dois ou mais radicais. Girassol, arco-íris, certinho? Na língua portuguesa existem dois processos de formação de palavras. Pois é, e é isso que a gente vai estudar, por derivação e composição. Vamos lá? Ver como as palavras elas são formadas? Nós já sabemos que palavras primitivas são aquelas palavras que não se originaram de nenhuma outra. E as palavras derivadas que se originaram de outras palavras, né? Que se originaram a partir das primitivas. E existem duas formas de formação de palavras, por derivação e composição. Aí a gente vai estudar isso agora, com bem muito detalhe, bem atencioso, bem calmamente, para a gente entender. Fácil, fácil. Tá certo? Então vamos lá. Por derivação. É o processo pelo qual palavras novas, né, derivadas, são formadas a partir de outras, que já existentes, as primitivas. Podem ser das seguintes maneiras. A gente vai focar essas duas aí, ó. Prefixal e sufixal. Isso. Então, a gente vai ver a formação de palavras a partir, olha, dessas duas maneiras, prefixal
e sufixal. Professora, que nome estranho. Prefixal. Prefixal vem de prefixo, que é pré, que vem antes. Um termo que é colocado antes do radical. Aí forma nova palavra. E sufixal, professora? Vem de sufixo. É um termozinho que a gente acrescenta depois do radical da palavra. E forma uma nova palavra. Certo? Vamos lá. Bem com detalhes agora. Prefixal. Processo de derivação pelo qual é acrescido, né, um prefixo a um radical. Prefixo que vem antes. Exemplo. Desfazer. Então, qual é a palavra aí primitiva? Fazer, não é? Qual foi o termo que foi acrescentado nessa palavrinha para criar uma nova palavra? O prefixo. Qual foi? O des, né? Essa partezinha que foi acrescentada aí, olha, o des formou uma nova palavra. Desfazer. Qual é o outro exemplo? Da palavra inútil. Inútil. Vamos lá. Qual é a palavra primitiva? Útil, não é? O termozinho que foi acrescentado nessa palavra aí, na palavra primitiva, útil. O in, outro prefixo aí, outro termozinho colocado antes do radical. Então, in. In é colocado antes do radical. Então, é prefixo. Se é antes, é prefixo, certo? Processo de derivação pelo acréscimo um prefixo a um radical. Prefixo que vem antes, certo? Vamos lá. E o sufixal é o que se acrescenta no radical depois. Prefixal antes, sufixal depois, certo? Processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo. Que é sufixo? Um termo que é acrescentado no radical, depois do radical, certo? Nominal ou verbal a um radical. Olha, pedra, a palavra primitiva. Até o R é o radical da palavra, porque ela não vai mudar, certo? O que foi acrescentado aí? O eiro. Esse eiro foi acrescentado depois do radical. Foi colocado depois. Se é depois, é um sufixo, certo? Então, formou a nova palavra. Qual foi? Pedreiro, certo? Livraria. Qual é o radical da palavra livraria? Livraria. Livre, até o R, não é? Então, aí é o radical da palavra. Foi acrescentado o termo depois do radical. Quando é colocado um termo depois do radical, quando é acrescentado um termo depois do radical, chamado de sufixo, certo? Então, uma nova palavra, livraria. Livro, livraria. Civilizar, civil. E aí, foi acrescentado antes ou depois do radical? Depois, se é depois, sufixo. Formou uma nova palavra, civilizar. Certinho? Prefixo, que vem antes do radical, que é colocado, né? Colocado antes do radical, um termo colocado antes do radical. Sufixo, um termo que é colocado depois do radical. Então, tanto antes como depois, forma uma nova palavra, tá bom? Entendido? Muito bem. E, com alegria, terminamos mais uma aula. Que a alegria e a paz permaneçam em nossos corações e se multipliquem. Olha aí os emojis. De aplausos, de legal, de eu te amo, né? De tudo certo. E a gente tem que ser feliz, né? Todos os dias, lutar pela felicidade, pela alegria. Não depositar nossa alegria em alguém, né? Não depositar nossa alegria em ter algo, mas a alegria que a gente deve carregar conosco, né? Com as pequenas coisas. Se a gente agradecer pelas coisas pequenininhas que a gente tem, se a gente começar a analisar, ó, que o pouco que a gente tem, muitas pessoas não têm nada do que eu tenho. O que eu tenho é muito pouco, mas tem muita gente que nesse pouquinho que eu tenho, eles têm. E eles ficariam tão felizes em ter, não é? Então, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é, né? Sonhar para conseguir, mas não depositar nossa alegria no ter, certo?
carregar consigo, olha, no coração, tá bom? E assim espalhar alegria, sorriso, amor. Quando eu espalho amor, eu recebo amor. Quando eu espalho alegria, eu recebo alegria. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, cheiro!